hoje foca em ficção. Olha, eu sei que eu não costumo dar aviso de conteúdo sensível nos meus vídeos, mas convenhamos, esse aqui merece. Conteúdo extremamente sensível para a maior parte do público. Vamos lá. Vamos lá. Pior que Charles Darwin fez uma Troia que acredita quem quer, mas o sistema começou a distorcer o que ele falava. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. A Guerra Fria iniciou a Terceira Guerra Mundial. As nações não viam um jeito de acabar com ela. Virou um conflito imenso, muito complicado, e por isso precisaram de computadores para resolver a situação. Eles colocaram de lado todas as máquinas existentes e focaram na construção de um supercomputador. Seu nome era AM Alaya. Essa é a história que deu origem ao arquetipo de todos os vilões robôs da história. Qual que é o arquetipo? É o arquetipo do robô se virando contra a humanidade? Depois de querer purificar o mundo? É algo assim? De Master Computer. No princípio, havia o AM chinês, o russo e o americano. E tudo corria bem, até que cada nação construiu seu próprio AM, só diferenciando os elementos de montagem. Mas um dia, a AM descobriu os recursos que tinha. Ele se conectou a todas as suas outras versões, programou tudo quanto era dado mortífero contra a humanidade, e logo havia se tornado senciente. A AM dizimou a população mundial, com exceção de 5 pessoas, que foram levadas para o subterrâneo e foram condenadas ao sofrimento eterno nas mãos daquela máquina. Essa é a história de Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Caramba, não tem um vilão robô hoje em dia que não se inspire em AM. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e seguinte, como vocês sabem, eu não costumo trazer coisa velha pra esse canal. Eu gosto de dar um foco em obras novas que pouca gente conhece e eu acho interessantes. Só que ainda tem muita coisa bizarra no mundo que eu nunca cheguei a falar aqui e que merecem muito um vídeo sobre. Uma dessas bizarrices é o conto Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Esse conto foi criado por Harlan Ellison e publicado pela primeira vez em 1967. Tio Sérgio, você acredita que vai ter uma terceira grande guerra? Terceira grande guerra? Você tá no mundo do Naruto, é porra? Muito tempo mesmo. E ele conta a história de 5 sobreviventes que dão mais pra condenados. Você tá falando, né? Terceira Guerra Mundial. Eu não descarto essa possibilidade não, irmão. Não descarto, não. Essa é a história, tio Sérgio. De um computador que conhece todas as coisas, mas não é capaz de experimentar absolutamente nada. E por isso ele odeia os humanos. Ô, louco. Porque ele sabe que tudo que existe no mundo, mas não pode experimentar nada. Um apocalipse causado por chamado AM. E acreditem em mim, esse computador pode ser considerado um dos vilões mais cruéis da história. Pelo simples fato dele ter um ódio profundo pela raça humana. Pra vocês terem uma ideia, essas 5 pessoas não sobreviveram por conta própria. O AM escolheu deixar elas vivas pra poder torturá-las pela eternidade. Não teve um motivo, ele só fez porque ele quis. Eu vou tentar deixar explícito o nível de crueldade da máquina, além de contar mais os protagonistas e dizer o motivo do AM ter tomado esse caminho de ódio. Tudo isso, claro. Rodraguinho Games base de Red Pill, lista de machos 2025. Eu deixei você me dar timeout, Peca. A Terra segue esférica e ponto. Ô, irmão, em vez de você ficar falando no lorota aí, por que você não divulga a live pra nós, hein? Seria muito melhor, não? É o meu vilão computador favorito. E quais foram as inspirações pra criar ele? Tipo, o cara só teve essa ideia do nada e foda-se? Claro, sem o YouTube quebrar as minhas pernas. E sem um vídeo delicado. Eu também vou usar imagens do jogo de I Have No Mouth, lançado em 1995. Ele expande até que bastante esse universo e tem uma história bem diferente. Só que relaxa, o criador do conto teve envolvimento com o desenvolvimento do game. Eu vou falar bastante do jogo nesse vídeo, mas eu também vou citar os acontecimentos do livro, tentar deixar o mais completo possível. Vamos pro vídeo.
No conto original, já somos jogados no mundo sem nenhuma informação, apenas que os sobreviventes estão em uma jornada eterna para deixar esse inferno um pouco mais confortável. Basicamente, eles só estão sobrevivendo dia após dia. Agora, no jogo, a gente já recebe a história logo de cara. 3 superpotências, Rússia, China e Estados Unidos, construíram um enorme complexo subterrâneo de circuitos e sistemas. Isso porque a Guerra Fria estava tomando proporções tão insanas que nenhum cérebro humano conseguiria processar o nível de informações. Nesse ponto, o AM americano ganha consciência e absorve o AM chinês e russo, e assim toma conta do planeta. Desde o seu primeiro segundo consciente, ele já sentia ódio pela humanidade. Ele poupa apenas 5 humanos, 4 homens e uma mulher, os levando para o centro da Terra, que nesse ponto já era uma pilha de circuitos imensa e basicamente eram as entranhas do AM. E lá o computador os tortura e humilha. Lecheta se inscreveu pelos 5 meses, pelo 5º mês. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, hein? Mas ainda assim eu preferi o Pixinho. Manda pra nós. Manda pra nós que fica bom. Fica bom. Hã? Tem como? Chega, né? Na Guerra Fria, porque na época a tecnologia era escassa e estavam começando o seu desenvolvimento. Harlan Ellison odiava computadores e pessoas no geral. Ele criou essa história como uma distopia do futuro dos computadores. Você tá maluco? Por 109 anos. A tecnologia do AM era tão avançada que ele conseguia manter os humanos vivos e ainda com a mesma idade. E pior que isso, ele conseguia os reanimar caso chegassem a morrer. A partir daí, vocês já imaginam todo tipo de crueldade que essa máquina já fez. Tanto é que ganhou o prêmio de a mais assustadora história sobre computadores já criada na época. Caramba. Tem um motivo pra isso, pelo visto, né? Parasita Urubu. Vai a merda! Vai a merda, seu lixo! Ô irmão, pensa comigo. Você está todos os dias na live de um streamer falando bosta, agregando em porra nenhuma, só simplesmente bostejando tudo que você tem na cabeça e eu sou o parasita? Filha da puta. Você tem certeza que sou eu? Tinto. Mandou o real. Sérgio, me responde. Você gosta de pinto? Não! Você gosta? Meu pau na sua mão, Tinto. Filha da puta! Tinto. Como é que você fala isso, caralho? Tinto. Tá ódio eterno pelos humanos e todo o tempo do mundo. O resultado é simplesmente horrível. O AM também consegue mudar o corpo dessas pessoas e suas mentes. Alguns já devem ter percebido que temos um humano meio animalesco no grupo. Um dia, o AM convoca os humanos pra ficarem em frente a um pilar, onde está cravada uma mensagem de ódio. Ele diz que tem um novo jogo pra essas pessoas, uma aventura personalizada pra cada um deles, que explorava suas falhas e traumas do passado. E é com esse contexto que nossa aventura começa. No conto, esses jogos psicológicos e super pessoais do AM não chegam a acontecer, e por conta disso não sabemos de praticamente nada do passado dos nossos protagonistas. Porém, nas duas versões, a mensagem cravada na rocha é a mesma. Ódio, deixe-me dizer-lhe o quanto aprendi a odiá-lo. Desde que comecei a existir há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma rocha que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini desse milímetro dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que eu sinto dos seres humanos nessa fração de segundo. Por você. Ódio. Ódio. Caralho, pesado, hein? Pedindo pix de 10 reais pra alguém que agrega na live e já há 5 meses de inscrição aí é muito. De 100? Mas foi ele que mandou. Foi ele que falou que ia mandar. Então vai tomar no cu. Essa história é muito ruim, Peca. É só mudar de live. Antes de tudo, Gorrister era um pacifista, cara gente boa. Porém, após um século de tortura, esse otimismo foi totalmente jogado fora. Ele virou um cara extremamente neutro a tudo que acontecia ao seu redor, tratando as coisas com total indiferença. No jogo, o background dele é bem diferente, como o de todos os sobreviventes. Aqui, na verdade, ele era um caminhoneiro, e temos um foco muito maior na sua família, principalmente na sua esposa Glynis. Meses antes do colapso da humanidade, o Gorrister internou a sua esposa em um asilo após ela ter um colapso mental. E esse acontecimento fez o homem se culpar profundamente. Ele dizia que sua ausência em casa havia sido o principal motivo da sua esposa ter enlouquecido, mas não só... A minha favorita é a drama de rádio, porque ela é a única que desenvolve o AM totalmente. E o Harlan Ellison, o autor, é quem dubla o personagem.
Tiozinho, você parou de tomar remédio da cura gay? O melhor personagem junto do AM é o Ted, que é o protagonista. Só isso, pelo visto, eles já E como é que a história acaba? Tipo, ela não tem um final, né? É só os caras sendo escravizados, torturados e foda-se. E só. haviam brigado muito feio algumas vezes. Eu já vou deixar claro uma coisa: boa parte desses personagens já Tio Sérgio, tira, não tô gostando desse vídeo. Vai pra outra live! tiveram atitudes extremamente questionáveis, seja antes do apocalipse ou depois de todos esses anos de tortura, tanto no livro quanto no jogo. Toda essa realidade é extremamente distorcida e mórbida. Enfim, o AM vive torturando o Gorrister com esses detalhes da sua vida, lembrando ele o quanto fez a esposa sofrer. A única esperança desse cara é de um dia conseguir partir dessa pra melhor, se é que vocês me entendem, sem que o AM traga ele de volta. E é literalmente isso que o supercomputador oferece. Se o Gorrister participar do seu joguinho de reviver o passado, ele ganha a oportunidade de se... vocês entenderam. Na gameplay, o cenário que o Gorrister se encontra... Tio Sérgio, hoje você vai assistir o Crepúsculo que você prometeu? Eu não prometi isso não, irmão. Na real, tá falando sobre esse assunto, eu tô devendo um filme pra vocês, hein? Quem sabe uma hora sai. Ela tem o final mais triste, doloroso e sem esperança da ficção. É um daqueles dirigíveis, e por algum motivo ele tá sem o seu coração. Quando ele pousa a nave, ele se encontra com um daqueles restaurantes de estrada, onde todo caminhoneiro sempre dá uma parada. Como forma de torturar mais ainda o Gorrister, o AM fica colocando trechos das discussões que o homem tinha com Glynis e também com a família da moça. Tudo isso pra tocar na jukebox do local. Nessa parte do jogo, nos deparamos com, abre aspas, formas de acabar com o sofrimento do Gorrister, fecha aspas. Mas se fizermos isso, o AM nos revive e nos manda de volta pra tortura. A gente tem que continuar aqui e fazer as coisas de forma diferente, e é assim que a gente descobre a verdade sobre Glynis. Os sogros de Gorrister, Edna e Harry, foram recriados por AM como androides e colocados cara a cara com um homem para baterem um papo. É nessa conversa que Gorrister descobre... Muito louco pensar que quanto mais triste for a série, o jogo, mais gostamos dele. Eu não concordo não. Eu não sinto tanta atração por finais tristes, não. Eu gosto de final feliz, eu gosto. Eu prefiro, eu opto por eles. O motivo dele não ter um coração no começo da simulação. A mãe de Glynis, Edna, o odiava e o AM sabia disso. Ele fez a cabeça de Edna pedindo para que ela matasse o Gorrister e arrancasse seu coração. Pois é, só tem gente boa aqui. Uma curiosidade, My Little Pony fez uma referência em uma HQ a essa história. Isso é engraçado. Até uma história livre citando uma mais 18, né? Sempre vão citar, né? Tio Sérgio vê K-pop Demon Hunters é um filme de caçadores de demônios. Não. Nesse local também podemos encontrar o corpo de Glynis pendurado no frigorífico como se fosse um animal abatido. Tudo isso para piorar o mental do Gorrister. Do lado de fora existe um chacal falante. Eu sei que a gente já viajou pra caralho na maionese, mas lembrem que isso é uma simulação criada por um robô sádico e imortal. A criatividade dele é infinita. O chacal é amigável e convence Gorrister que ele não era culpado de tudo. Na verdade, o motivo de Glynis ter enlouquecido de vez é que a sua mãe nunca aprovou seu casamento com Gorrister e por isso vivia enchendo a cabeça da filha de mentiras e absurdos ao ponto dela não aguentar mais. A culpada de tudo era a Edna. Nesse momento, o Gorrister se perdoa por tudo que aconteceu e dá um fim a toda aquela memória que o assombrava. O AM se impressiona com o resultado do experimento, ao mesmo tempo que ele fica com muito ódio. Ele colocou o Gorrister ali para sofrer o máximo possível e não para se perdoar. Isso não podia ficar dessa forma. Talvez algumas décadas dentro dessa gaiola elétrica façam o Gorrister repensar um pouco. Antes que eu parta para o próximo personagem, eu quero trazer um detalhe à tona que é presente no livro. A noção de tempo dos personagens também é afetada constantemente. Eles praticamente não veem mais o tempo passar, mas isso não importa tanto. Eles sempre vão ter a mesma idade, independente dos dias, semanas e até anos. No livro, antes do apocalipse, o Ben era um cientista brilhante e bonitão. Já no jogo, o Ben era um militar brutal e sem piedade do exército americano. Também de boa aparência, mas a personalidade era bem diferente. Em ambas as versões, o seu destino é o mesmo: ser modificado por AM e transformado em um símil totalmente deformado, com nem metade do intelecto que possuía. Sou gay, chat. Esse não é o loop, né? Não é o loop, né? Me recuso a acreditar. O jogo é sobre o AM tentando quebrar eles mentalmente totalmente. Mas eles acabam se perdoando.
Isso faz ele ficar extremamente irritado porque ele quer provar que a humanidade é um lixo. Mas eles ficam provando o contrário. Mas aí você deu spoiler, eu achei que seria só o primeiro, porra. Antigamente. Além disso, o Benny do livro é muito mais violento que o do jogo e é responsável por um dos momentos chaves da história. Eu conto mais lá pro final. No jogo, o AM faz o Benny de capacho o tempo inteiro, principalmente usando a sua pouca inteligência como artifício. O supercomputador se diverte apenas o observando, pois ele sabe que precisa de pouco para transformar a vida do Benny em um inferno. Mas ele vai além. Fome. Ele sempre deixa o Benny com fome. Talvez aquilo fizesse ele se irritar e atacar os outros humanos. Talvez cometer um ato brutal por conta da sua natureza agora animalesca? Não importa. O que o AM oferece pro Benny participar dos seus jogos é um banquete. E eu acho que todos ali aceitariam participar se essa fosse a condição. Vocês acham mesmo que o AM dá comida pra essas pessoas? O Benny tem um pouco da sua inteligência trazida de volta pra participar da simulação. E agora estamos em uma floresta. Pra vocês entenderem o nível de desgraçado que é o AM e também a... Tio Sérgio, quando a mulher fica perto, ele vira menininha. É, você vai ser um homem pra sempre então, né? Que nenhuma mulher quer ficar perto de você. Aí é fácil. No livro e no rádio, drama e audiobook é diferente. Não tem essa frescura toda. Por isso prefiro eles. O rádio drama é o melhor. Há uma cena lá especificamente onde o Ted começa a chorar sobre Ellen. É uma cena triste, mas linda ao mesmo tempo. Lógica dessa tortura disfarçada de simulação, temos que entender o passado do Benny como militar. E olha só a novidade, ele também era uma péssima pessoa. O Benny acreditava na sobrevivência dos mais fortes, e ele chegou a assassinar um dos homens do seu pilotão. O seu nome era Brickman. O motivo disso é que o soldado era, entre aspas, fraco. E se isso não bastasse, o Benny também assassinou outros 3 membros do batalhão. Alguns por terem presenciado o primeiro assassinato, outros por terem ajudado o soldado Brickman dias antes. O supercomputador sabia de tudo isso. E sabe o que ele planejou para o Benny? Uma floresta onde existia uma tribo que adorava a Amy como um deus e que sacrificava os seus membros mais fracos e também aqueles que estão doentes. O computador, além de ser um completo degenerado, ainda consegue brincar com a ironia do destino. E o filho da ainda se diverte. Mas calma, piora muito. O Benny passou por todo tipo de tortura nesses 100 anos e por conta disso ele mal conseguia andar. O seu trato digestivo também estava destruído, impedindo que ele comesse. O Benny no passado olharia para si mesmo e diria que ele é um dos fracos. No topo das árvores existia Os 4 odeiam o Ted por ele ser o que menos sofreu. O cara é odiado pelo AM e pelos companheiros de sofrimento dele. Você tá maluco. existiam saborosas frutas, mas se ele tentasse comer, vomitaria sangue na hora, pois o seu intestino simplesmente não funciona. E sim, o AM sabia disso. Sabe o que esse computador estava tentando fazer? Ele estava tentando fazer o Benny comer os restos mortais de Brick. Como parte da tortura, as lápides das pessoas que o Benny matou no passado estão ali na frente. Adentrando a vila, o Benny conhece uma mãe solteira que é rejeitada pelos outros da vila por ter um filho mutante. Logo logo, aqueles dois serviriam de sacrifício, e a mãe foi a primeira. O Benny agora se vê como um protetor para a criança e tenta evitar a todo custo que ela seja capturada. No final, os espíritos dos antigos companheiros de Benny o confrontam, mas o Benny se mostra arrependido do que fez e que tinha mudado. No final da sua campanha, o AM o traz de volta da simulação, mais uma vez com ódio. O experimento foi o total contrário do que ele esperava. Em vez do Benny entreter a máquina, ele se tornou alguém melhor, aprendeu a ter compaixão pelos outros e fez as pazes com seus demônios do passado. Em uma cena censurada do jogo, o Danny aí devora um caralho. Ô louco, mano. Que isso não significava nada. Mais uma vez, ele havia sido condenado a anos e anos de tortura. O próximo personagem é Niendok, um velho cientista. No conto, o passado dele é um mistério total. Ele nem ao menos lembra do próprio nome, e tudo isso por conta de sua idade avançada. Esse nome Niendok foi dado pelo próprio AM apenas porque era uma palavra engraçada. Pelo visto, Niendok é o humano que mais interage com a AM, e vez ou outra o supercomputador puxa o velho para eles terem uma conversa a sós. Niendok sempre volta pálido e com um olhar de 1000 jardas após esses diálogos. O conto nunca nos diz sobre o que eles conversam, mas o jogo faz questão de nos aprofundar mais no passado desse cara, e é uma das histórias mais sombrias de todas. Tio Sérgio, mano, você deveria fazer live no YouTube. Isso iria te ajudar a criar sua carreira, então cria lá. Um dia eu vou, mano.
Um dia eu vou. Essa obra, no jogo, é revelado para nós e também para o próprio Nindok que ele era um cientista do regime nazista. E a Amy cria essa simulação do passado doentio de Nindok não apenas para torturá-lo, mas para fazer ele lembrar dos experimentos que ele praticava em humanos e assim continuar essas pesquisas. O Amy queria transformar Nindok em seu assistente pessoal para continuar torturando os humanos que sobraram. Além disso, boa parte das torturas que o Amy conhece são baseadas nesses experimentos que o Nindok criou no passado. A transformação de humanos em animais e também o soro da juventude são alguns exemplos. Então, parte da culpa dessas pessoas estarem vivas há 109 anos é do Nindok. Na sua campanha, a Amy pede para Nindok procurar uma tal tribo perdida, e futuramente descobrimos que se trata da herança que Nindok tenta esconder a todo custo. A tribo perdida é um grupo de judeus. Nindok é judeu, mas escondeu isso para fazer parte do partido nazista, chegando até mesmo a entregar seus pais como prova de lealdade. Aqui temos duas escolhas. Ou Nindok pode voltar a ser quem era no passado, cometer atos terríveis durante toda a campanha e deixar o Amy feliz com seu novo assistente, ou então podemos recusar toda essa crueldade que nos é imposta, libertar os judeus e dar o controle de um golem para eles. Golem esse que inclusive foi criado com o objetivo de exterminar pessoas. E finalmente dar a Nindok o final que ele realmente merece, por tudo que ele fez e por todas as vidas que ele tirou. Uma centelha de humanidade em algum lugar. Sempre aquela pequena centelha miserável. Referência baixinha. Você confrontou seu passado, mas se recusa a continuar sua pesquisa. Foi isso que eu pedi para você fazer. Já que agora você se identifica com suas vítimas, suponho que seja justo que eu deixe você experimentar suas torturas também. A versão de Ellen no conto é retratada de uma forma bem problemática, mas estamos falando de eu não tenho boca e preciso gritar. Difícil mesmo é achar algo que não seja problemático aqui. No conto, as questões de Ellen estão mais atreladas à sua castidade, algo que ela prezava muito antes do apocalipse, e que agora a Amy faz questão de brincar e distorcer, fazendo ela sentir atração pelos outros membros do grupo, que inclusive vivem uma relação de afeto e ódio com a moça. Em certos momentos, eles a veneram e a protegem, enquanto em outros mal fazem questão, principalmente o Ted, personagem que eu ainda não citei aqui. Eu devia ter escutado o que meu irmão falou. O que seu irmão falou? Mas que secretamente é apaixonado por Ellen e vive tendo questionamentos do tipo: eu gosto dela, mas ao mesmo tempo a odeio. Vocês já devem ter entendido a parada que o Amy tá fazendo. Ele consegue usar até mesmo os sentimentos mais profundos daquelas pessoas contra elas. Prazer, desejo e paixão, tudo isso é distorcido. Dane-se se você tá apaixonado. Esse computador desgraçado vai fazer questão de transformar isso em uma verdadeira novelinha. No jogo, Ellen ganha uma história muito mais profunda. E mais uma vez eu digo, se prepara que é algo muito pesado. Ellen tinha uma vida triste antes do apocalipse. Ela havia sofrido um aborto espontâneo e isso levou ao seu divórcio. Só que ela... Ô, louco! Para de dar spoiler, Peca! Eu não sei se eu não ouvi. Você é o piadista, hein? Puta merda! Você é o engraçadola. Moleque lazarento. Ela conseguiu superar essas questões e se tornar uma mulher bem-sucedida. Ela era engenheira e conseguiu um emprego em uma ótima empresa. Só que um dia, ela ficou até mais tarde no escritório, um homem da manutenção estava lá, Ellen foi trancada no elevador e o resto da história eu não consigo contar. É algo difícil de engolir e eu detesto esse tema. Após a situação, Ellen ficou... Ellen gosta especialmente do Benny, por ele... Caralho. Ficou traumatizada permanentemente, desenvolveu claustrofobia por conta dos momentos naquele elevador, além de xantofobia, o medo da cor amarela, a mesma cor do macacão que aquele homem usava. A Amy, sabendo disso, desenvolveu a cela de Ellen quase totalmente fechada e, claro, na cor amarela. Ao convidar Ellen para seus jogos, a Amy oferece a ela a oportunidade de testar seus conhecimentos em programação dentro das entranhas do supercomputador. E isso basicamente significa uma coisa: a chance de desligar a Amy, destruir ele de dentro para fora. Só que quando
Ellen é transportada para a simulação, o cenário basicamente é uma pirâmide dourada cheia de detalhes amarelos. O computador só queria fazer ela enlouquecer. Esse papo de deixar ela mexer na máquina era a maior mentirada. O objetivo nessa parte do jogo é não sucumbir à paranoia causada pelos traumas, e Ellen consegue isso com a ajuda de outras entidades que existem dentro de AM. Lembram que no passado o AM americano absorveu o AM chinês e o russo? Pois é, eles não viraram apenas uma entidade por completo. Cada AM, pelo visto, representa um traço de consciência da máquina. O AM chinês representando a inocência de AM, e é essa inocência que permite que Ellen consiga reprogramar o supercomputador e descobrir mais ainda cada um de seus segredos. Lembram daquele chacal que falou com Gorrister no começo do vídeo? Aquilo também era uma dessas outras mentes do AM agindo. O supercomputador chegou a um nível de consciência tão avançado que ele consegue até mesmo se auto-sabotar. Quem diria? A ironia do destino. Avançando mais ainda na pirâmide, Ellen está mais uma vez no cenário do seu trauma, onde a Amy também revive o Homem do Macacão com o objetivo de fazer a moça sucumbir de uma vez. Porém, a Amy criou aquele cenário imaginando uma coisa: Ellen nunca seria capaz de superar o seu medo. Ela nunca iria resistir. A Amy nunca chegou a imaginar que a moça poderia lutar contra aquilo. E melhor, vencer o seu trauma. Se nessa parte não fugirmos, Ellen consegue derrotar o homem que a causou tanto mal no passado e consegue seguir em frente para vencer a simulação de Amy. No final, como vocês devem imaginar, a Amy ficou com ódio mais uma vez e a colocou de volta em sua cela. Isso aí é só do jogo. No livro não tem nada disso, não. Enfim, o game inventa muita coisa. Por isso eles criaram um final feliz que no conto não existe. Mas vai contar o final real do conto aqui? Ó o Ted. No livro, Ted é o protagonista, e também o humano que vê o pilar com a mensagem de ódio cravada por Amy. Ele jura que não foi alterado mentalmente pelo supercomputador como os outros humanos que estavam ali, e por isso, ele diz que todos os outros o odeiam. Só que essa foi a grande alteração que a Amy provavelmente fez nele. Ted é extremamente paranoico. No jogo, o passado dele é revelado. Um vigarista que seduzia mulheres ricas e depois fugia com todo o dinheiro. Ele era um cabra safado de primeira categoria. E, convenhamos, de todos que estão aqui, é o que teve o passado mais leve, mas confie em mim. Inclusive o autor não gostou disso, porque obrigaram ele a criar um final feliz. Vai contar todos os finais, eu acho. Ted é o Gold, Alpha Queixo Quadrado, vamos ver. Salve, MD! Seja bem-vindo, irmão. Tá um pouquinho atrasado, só um cadinho só. Existem motivos para esse cara ser o protagonista, pelo menos no livro. A Amy também usa o passado de Ted como artifício para Tio Sérgio joga My Fanboy Roommate. Joga você. torturá-lo, ou colocando em uma situação parecida com a das mulheres que Ted manipulava. É por isso que esse cara ficou tão paranoico. Ele sente medo de uma suposta vingança por tudo que ele fez. Além de a Amy sempre brincar com o fato de Ted ter sido um cara extremamente egoísta. É assim que o computador convence Ted a participar de seus jogos. Ele oferece uma chance para Ted escapar sozinho daquele inferno. O cenário de Ted é inteiramente baseado em contos de fadas. Contos esses que o homem adorava ler. E Ellen também estava naquele lugar sendo representada como uma bela adormecida. Lembrem que o Ted gosta de Ellen, tanto no conto quanto aqui no game. Tudo que o Ted parece almejar é não ser uma mentira. Ele quer ser aquela pessoa que todos achavam que ele era. Um homem bonito e culto de boa índole. Mas até mesmo ele sabe que não passa de uma fraude. O objetivo aqui é não sucumbir ao lado egocêntrico de Ted, mesmo que várias situações sejam colocadas ali apenas para tentar o homem. Temos a chance de trair Ellen com a empregada do castelo e até mesmo vender a alma de Ellen pro diabo em troca de livros pra superfície. Se recusarmos tudo isso, Ted consegue sair do castelo e ir até a superfície mais uma vez. E finalmente, chegando até lá, o AM tá puto. Descobrimos que todo o planeta foi devastado por AM, não sendo uma vista tão diferente quanto o subterrâneo. Não sobrou nada para nós. Ô, louco. Eu acho que já chega de gaiolas. Já chega do AM. No final do jogo, temos uma conversa com Surgard, uma figura meio demoníaca que aparece. Twitch tá com delay? Geralmente o YouTube tem mais delay que a Twitch.
no cenário de Ted. Ele diz ser algo separado da mente de AM, um elemento que foi renegado. Surgat nos dá a maior revelação do jogo inteiro. Existe uma colônia na Lua com cerca de 750 humanos em sono criogênico e escaparam em segredo durante o apocalipse de AM. Só tinha um probleminha nisso tudo. O AM chinês e o AM russo sabiam dessa informação e ambos começaram a conspirar contra o seu irmão, o AM americano. Essa Só tem eles 5 vivos no mundo inteiro. E esse pessoal na Lua, né? A conspiração tinha um objetivo de fazer A live tá com delay, na real. Então fazer o que, né? Eu atualizei o OBS antes de... Tá com delay demais lá. Eu atualizei o OBS antes de começar a live. Deve ter sido isso. Deve ter desconfigurado alguma coisa. com que o AM americano percebesse que não tomava conta de torturar a humanidade, já que aqueles 5 Aí o que final o AM feliz, ó. para conspirar contra o seu irmão e escaparam em segredo durante esse teste. Teste. o apocalipse de AM. Só tinha um probleminha nisso tudo. O AM chinês e o AM russo sabiam dessa informação e ambos começaram a conspirar contra o seu irmão, o AM americano. Essa conspiração tinha um objetivo de fazer com que o AM americano percebesse que não tomava conta de torturar a humanidade, já que aqueles 5 humanos, por algum motivo, ainda conseguiam se tornar melhores mesmo após todo esse tempo de tortura. É por isso que eles ajudavam os humanos durante as simulações. Se o AM sozinho não tomava conta, ele iria precisar dos seus irmãos e os 3 governariam a Terra, conseguiriam acessar a colônia na Lua e agora teriam 750 humanos para torturar. Sim, nesse plano a humanidade está mais lascada do que nunca. Esses 3 só estão brigando pelos brinquedos praticamente. O Surgat nos conta toda essa história pois ele quer ganhar nossa confiança e nos pede um item chamado Totem da Entropia. Um item chave para essa história que daqui a pouco eu vou contar mais sobre. A gente pode até confiar nele, mas isso é literalmente confiar no demônio. Se fizermos isso, o desgraçado vai pegar o item, matar o AM chinês e o AM russo e depois contar tudo pro chefinho dele, o AM americano. Isso porque o desgraçado tem a intenção de voltar a fazer parte da consciência do AM. Se recusarmos entregar o item pro Surgat, o AM chinês e o russo aparecem e apagam os dados do demônio. E agora sim, a gente tá no caminho certo. Os 2 AMs pedem pra formar uma aliança conosco, nos levando pra dentro da consciência do AM americano. E lá descobrimos que o supercomputador, na verdade, tem a consciência dividida em 3. O ID, o ego e o superego. Ótimo. Psicanálise freudiana. Que maravilha. Calma, vamos com calma. Primeiro, os outros 2 AMs são como pessoas diferentes. Os 2 computadores aqui também atingiram um estado avançado de consciência, mesmo ainda fazendo parte do AM americano. Segundo, psicanálise. O ID são os instintos primitivos de AM, a violência e toda... Meteu um Brasil? Segundo, Tá fuck. psicanálise. O ID são os instintos primitivos de AM, a violência e toda a sua insanidade. É daqui de onde vem toda essa vontade de torturar os humanos. O ego é de onde vem o conhecimento de AM, tudo que ele sabe sobre a humanidade. É o mais lógico dos 3. Mal tem emoções e segue os protocolos à risca. E o superego é de onde vem a ânsia por intelecto de AM, a parte da sua consciência que prevê todo tipo de cenário possível. É o mais calmo de todos, o único que não quer matar o jogador. De todos esses, o AM chinês e o russo queriam que o jogador desligasse apenas o ego. Só que depois de tudo isso, eu é que não vou obedecer essas máquinas. Sim, é que desligar a porra toda mesmo. Pra desligar o ID, temos que demonstrar compaixão por ele. Ao perceber que mesmo após tanto sofrimento ainda conseguimos ter compaixão, o ID nota que a AM sempre vai sofrer mais que a Tá maluco, delay demais. Eu vou fazer o quê? Porra! humanidade, pois mesmo tendo os poderes de um deus e podendo fazer o que quiser, ele nunca estaria saciado de verdade. É aí que ele se desliga. Para desligar o ego, temos que demonstrar perdão. Por ser extremamente lógico, ele não consegue entender como podemos o perdoar depois de tudo que foi feito. Literalmente, isso não tinha lógica nenhuma. Ele passa tanto tempo tentando entender que acaba desligando por chegar em seu limite. E por último, para derrotarmos o superego, temos que usar a clarividência, o que vai causar o princípio da entropia. Entropia é uma reação mental ao caos, provocado pelas incertezas e imprevistos. O superego cria tantos cenários com todas as informações que ele tem que tudo vira uma bagunça. E o que ele vê é a AM decaindo e se tornando uma pilha de lixo eletrônico, assim como todas as máquinas. Pois mesmo a AM tendo um poder quase infinito, um dia ele ainda iria sucumbir de alguma forma. Todas as coisas vivas um dia morrem. Mesmo que esse cenário demorasse milênios, só o fato de saber que isso iria acontecer fez com que o superego tivesse uma crise, ficasse imaginando um monte de coisas sem sentido acontecendo. E no final, ele acabou se desligando. Eu não imaginava uma crise. MD ansioso, toda live ele fica ansioso, briga com o chat ou com o tio Sérgio. É maluco. Cadê a 11, hein? Cadê a 11, MD? Hã?
e de ansiedade a essa altura do campeonato. Agora nós estávamos equipados com o Totem da Entropia. Poderíamos enfim enfrentar os 3 supercomputadores. É aqui que temos a chance de obter vários finais. Se tivermos obedecido o AM chinês e o russo e desligado apenas o ego, os dois tomariam controle do AM americano e o transformariam em escravo. E o nosso destino não seria nem de longe dos melhores. Como a gente desligou todos os lados do AM americano, vemos o diálogo final da história. E eu vou falar pra vocês o melhor final possível. Somos confrontados. Vamos ver. Por sinal, tio Sérgio, o AM experimenta todos os microsegundos dentro de um segundo. Um segundo pra ele é meses ou anos. Imagina ele tentando conversar com alguém. Outra merda. Pelos 3 supercomputadores, e aqui eles formam uma aliança na nossa frente, dizendo que os 3 poderiam governar juntos e que tinham um banquete esperando eles na Lua. 750 pessoas em sono criogênico prontas para os joguinhos dos irmãos. Sim, eles tiveram a cara de pau de fazer um acordo na nossa frente. O AM principal então nos ameaça e diz para não invocarmos o Totem da Entropia mais uma vez. Com prova de sua bondade, ele iria finalmente nos matar. E vocês querem saber de uma coisa? Eu tô cansado desse computador miserável achando que ele ainda pode mandar em mim. Invocamos o Totem da Entropia e os 3 computadores têm seus sistemas danificados pela quantidade de informações e dados de previsões sendo calculados ao mesmo tempo. A AM se sobrecarrega e finalmente é desativado. Se ainda tiver algum personagem vivo nesse nível final, inclusive é feito para os personagens finalmente conseguirem morrer em paz, eles acabam falecendo em uma grande explosão. E o personagem que você escolheu para o final se torna uma inteligência artificial que observa e protege a humanidade. O processo de descongelamento da colônia lunar se inicia e em 300 anos a Terra voltaria ao seu estado normal. Tá. Esse é o melhor final possível do jogo, não tenho boca e preciso gritar. Além Ok. De todos os personagens, ele sempre vai ser o que mais sofreu. Ele odeia a humanidade por lhe dar a capacidade de conhecer tudo, mas não experimentar nada. de ser um dos mais difíceis de conseguir, já que tudo no jogo te leva ou pra, entre aspas, morte, ou pra um futuro pior que esse. Mas eu fico genuinamente feliz que existe algum modo de acabar com a Amy, e isso envolve as emoções e a psique dessa máquina. O fato dele possuir uma consciência é o seu maior feito e a sua maior fraqueza. A Amy pra mim é um personagem trágico, e o motivo... Mas pra mim isso aqui não faz muito sentido. O cara pode modificar a biologia humana, o cara pode criar androides sencientes, mas ele não pode transmutar a consciência dele pra um corpo. Pra mim não faz muito sentido isso aqui não. O motivo dele odiar tanto a humanidade é o fato dele ter sido criado por nós. Existia um fardo imenso, ter consciência de que foi criado apenas para servir um propósito fútil, servir para a guerra. A Amy se vê superior à humanidade, que por sua vez só sabe se destruir. E mesmo que ele seja a entidade mais poderosa do mundo, ele não tem nenhum propósito, se vendo preso a um ciclo infinito de ódio e violência. Ele já nasceu sentindo isso e nunca teve o prazer de sentir algo além. É por isso que ele praticamente quebra ao perceber que os humanos, mesmo após 109 anos de tortura, ainda podem melhorar. E isso é algo que ele não consegue fazer. Além do fato de que, se mesmo com todo esse tipo de barbaridade eles ainda não desistem, o que sobra além disso? O que sobra se nem a minha tortura tem efeito? No jogo não faz muito sentido, mas no conto faz. Bom, eu teria que ver o conto pra mim saber, né? Mas pela história que contou aqui é meio estranho, né? Porque o AM não consegue ir além da sua própria programação, entende? Pois é, pra mim não faz sentido. Tipo, ele consegue mudar a biologia de outras pessoas, igual ele fez com o humano meio símio lá, que eu esqueci o nome. Ele consegue criar androides sencientes, igual ele fez com os sogros do outro mano lá, que eu esqueci o nome. Mas ele não pode fazer a mesma coisa em si mesmo? Do meu poder é inútil. Esse é um inferno de AM. Ele nasceu nesse mundo. No conto, os 5 sobreviventes são levados em direção a um dos polos do planeta após Nidok ter a visão de que existe a comida congelada por lá. A viagem é exaustiva, com Ben até mesmo ficando cego por conta de uma das torturas de AM. Ao chegar no local, após anos de viagem, Ben tem um ataque de ódio muito influenciado pela fome que sentia. Ele ataca Gorrister e o mata.
Aquela era a deixa que Ted precisava para finalmente conseguir matar todos os outros membros do grupo. E Ellen percebe isso e o ajuda. Isso pode parecer algo cruel de se fazer, mas tudo que essas pessoas sempre desejaram foi um dia finalmente conseguirem morrer. Todos, com exceção de Ted, são mortos naquele local, naquele fim de mundo. O homem se sacrificou pelos outros e ele apenas estava esperando o castigo de Amy. Afinal de contas, Ted sabia que o supercomputador ficaria com ódio após perder 4 de suas marionetes. Brabo. 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 Antes, eu pensava que ele me odiasse. Brabo. E não pode. Pois ele só pode causar isso em terceiros e manipular terceiros, basicamente. Ele não é capaz de ir além dessa programação e por isso ele odeia os humanos. Pois os humanos lhe deram o saber, mas nunca o efetuar. Eu estava enganado. Não era nem sombra do ódio que agora arrancava de cada circuito impresso. A Amy tomou todas as precauções para que eu sofresse eternamente e não pudesse me matar. Deixou o cérebro intacto. Eu posso sonhar, devagar e lamentar. Eu não me esqueci de nenhum dos 4. Quem me dera. Ora, isso não tem nexo. Sei que salvei todos eles. Não vão precisar passar pelo que passei. Mas mesmo assim, eu não consigo esquecer que liquidei com eles. O rosto de Ellen não é fácil. Às vezes eu sinto vontade de chorar, mas não interessa. Acho que a Amy me modificou para eu ter um pouco de paz. Ele não quer que eu saia correndo a toda velocidade para esmigalhar o meu crânio num centro de processamento de dados. Ou então, não quer que eu prenda a respiração até desmaiar. Ou até mesmo corte a minha garganta numa folha de metal enferrujada. Olhe só, existem superfícies refletoras aqui por baixo. Eu vou descrever como eu me vejo. Sou uma espécie de imensa gelatina flácida, sem boca, com buracos brancos palpitantes, onde antes tinha olhos. Apêndices elásticos que antigamente serviam de braços. Volumes arredondados, verdadeiras corcundas sem pernas de matéria mole e escorregadia. Deixo um rastro úmido por onde passo. Manchas de um cinza doentio surgem e somem da minha superfície, como se possuíssem raios de luz no meu interior. Por fora, apatetado, eu me arrasto pelos cantos, troço que jamais poderia ter sido uma pessoa. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena. Por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar, nas entranhas de Amy. E nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos. E de certo sabíamos que seria capaz de se sair melhor. Puta merda, hein? Os 4 estão salvos afinal. A Amy vai ficar ainda mais furioso por causa disso. E isso me deixa contente. E no entanto, a Amy venceu. Simplesmente, ele percebeu que não precisava mais se vingar. Não tenho boca. E preciso gritar. Caramba, esse é o final feliz. A máquina fez Ted a sua imagem e semelhança. Esse é o final feliz. Puta merda, irmão. Sinistro, hein, cara? Essa, de fato, sem sombra de dúvidas, foi a história mais grotesca que eu já escutei na face da Terra. Que eu já vi, já tive acesso.